E o Brasil chegou à 52ª edição do Emmy Internacional, concorrendo em 5 categorias, mas infelizmente não conquistamos nenhuma das estatuetas concedidas pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. Já nos streamings, o Brasil está ganhando cada vez mais espaço. Amanhã estreia na Netflix a série Senna, produção que revisita a história do piloto Ayrton Senna, ídolo da Fórmula 1, que morreu durante uma corrida em 1994. Nós vamos começar agora com o crítico de cinema Igor Palopoli. Bem-vindo, Igor. E aí, Paula, tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiro a gente vai falar de Emmy, né? Qual era a sua expectativa em relação às concorrentes brasileiros? Algum resultado surpreendeu? O Júlio Andrade era mesmo favorito na categoria ator? Então, o Brasil, ele geralmente tem um bom costume no Emmy Internacional, mas ele costuma ter um pouco mais de tradição quando a gente fala sobre programas de entretenimento, como, por exemplo, reality shows, esse tipo de coisa. O Brasil costuma ter um planejamento muito diferenciado quando se trata de reality shows, tanto que no ano passado ele ganhou por causa de um reality show, mas esse ano não teve nada muito diferente para ele concorrer dentro dessa parte. Então, a participação do Brasil no Emmy Internacional de 2024 foi a seguinte: Júlio Andrade foi indicado a melhor ator por causa do Betinho no Fio da Navalha, que é um papel excepcional, mas era muito difícil ganhar, porque os outros competidores estavam muito acima, pelo menos em outros países que estavam sendo indicados. A gente também tem o documentário Transo, que representou o país na categoria de melhor documentário, e a série também do Anderson Silva, que também foi uma das indicadas, mas no final das contas a gente novamente saiu de mãos abanando. Mas essa foto que vocês estão vendo aí é a foto do Brasil no ano passado, quando ganhou uma premiação justamente por suas participações em programas de auditório ou coisas um pouco mais esporádicas nesse sentido. Mas o Brasil acabou saindo de mãos abanando, mas ele também não era um favorito. Mas a galera gostou muito, viu, dos projetos brasileiros no Emmy. Que legal. E tem ano que vem também, tem todo ano, a gente pode talvez ser indicado novamente, quem sabe ganhar, né? Mas olha, amanhã Exatamente. Chega na Netflix Senna, né? E já vem quebrando recordes como o maior investimento na história para uma série brasileira. O que você pode nos contar dos bastidores dessa produção, Igor? Então, eu assisti já 2 episódios de Senna, a Netflix fez uma pré-estreia durante essa semana, e a série, ela despontou completamente como um dos maiores investimentos audiovisuais da Netflix. No Brasil, é o maior investimento audiovisual da história, é a série mais cara que a Netflix já fez até hoje, pelo menos em território brasileiro, mesmo que ela não tenha sido filmado apenas em território brasileiro. Senna foi filmada em 6 países, se eu não me engano, e outros lugares também, e conta com pessoas de 18 nacionalidades diferentes, uma equipe de mais de 2.000 pessoas. Dessas 2.000, apenas 500 são brasileiras, para você ter uma noção de como rolou uma mistura, né? Nesse sentido de que existem muitos profissionais de muitos países diferentes operando aí na série, e ela tem um investimento altíssimo, e o investimento faz valer a pena, viu? Porque tem algumas cenas de ação, algumas cenas de corrida, especialmente, que fazem a gente perceber que existe um investimento muito alto ali por trás de Senna, e a série tá excelente, pelo menos nos episódios que eu vi até agora. Ai, que bacana. E a trama, lógico, né, gira em torno da vida do Senna. Quais elementos estão na série e o que ficou de fora? Então, até o momento parece que pouquíssima coisa vai ficar de fora, mas existe uma parte muito importante que tem inclusive gerado uma polêmica aí. A série, ela demorou muito tempo para sair porque a família do Ayrton Senna queria ter um envolvimento direto, sabe? Eles queriam meio que decidir certos elementos que ficariam e certos elementos que não ficariam. O que para mim não é uma coisa muito positiva, mas acontece também, dá para compreender a família que faz esse pedido. Porém, um desses elementos que a família pediu para não estar na série foi o envolvimento de Ayrton Senna com Adriane Galisteu. É uma coisa que já é mais pro lado da fofoca, né, da vida pessoal, digamos assim, mas que eu acho que é relevante e deveria estar na série, mas que foi escondida, digamos assim. Mas o Ayrton Senna, ele foi um homem de muitos romances, né? Então a gente tem, por exemplo, o relacionamento com a Xuxa, a gente tem muitas outras coisas que ele viveu na sua vida pessoal, mas em relação à sua vida profissional, praticamente tudo está lá. Para aqueles que são fãs mais ávidos, assim, que gostam de saber, aí vocês estão vendo na tela Ayrton Senna e Alain Prost, eu acho que é assim que se fala, que foram grandes rivais, né, nas pistas de corrida, e essa rivalidade foi muito bem documentada, muito bem posta na série. Acho que no que tange a vida pessoal de Ayrton Senna, algumas coisas importantes ficaram de fora, e ele acaba sendo pintado como um homem perfeito, assim, o que não é verdade sobre nenhum ser humano que já pisou na Terra, mas dá para entender novamente. Então acho que ele peca um pouco nesse sentido, mas quando se fala da vida profissional, as rivalidades da corrida, que é o que interessa a maioria das pessoas, acredito eu, tudo tá lá. Então, nesse sentido, tá muito bem representado, e
E é isso. O Ayrton Senna ele faleceu em 94, né? Eu não tenho memórias dessa época, não sei se você tem. Não, eu também não tenho, não. Eu tinha 2 anos. Pois então, né? Então faz tempo e é legal reviver esse momento que a gente não viveu e a gente tá vendo agora o impacto dele. Não, com certeza. E a gente já sabe que ele teve um caso com a Adriana Galisteu, né? Namorou, então tudo bem não tá no filme, na série. Mas no elenco, né? Muitos nomes internacionais e protagonismo do Gabriel Leone, né? Quais atores e atrizes que você destaca até agora, depois de 2 episódios? Além do Gabriel Leone, a gente tem o pai dele interpretado pelo Marco Rica, tem um dos amigos dele interpretado pelo Christian Malheiros, que faz um trabalho excelente na série Sintonia, da Netflix, e na parte mais internacional, digamos assim, do elenco, nós temos todos os corredores que rivalizaram com ele de outros países, né? A gente tem, por exemplo, o Nick Lauda, e a gente tem o James Hunt, que é um piloto norte-americano, mas a grande interpretação fora do circuito brasileiro, para mim, é de Kaia Scodelario, que é uma atriz norte-americana, mas que tem raízes no Brasil, então ela fala português, ela participou de Maze Runner, por exemplo, participou da série Skins também, e ela interpreta a Laura, que é uma jornalista que tem um vínculo muito importante com Ayrton Senna ao longo da sua história, que foi acompanhando a carreira dele. Acho que essas são as interpretações mais interessantes. A gente teve também Alice Wegman no primeiro episódio, como Lillian, que foi a primeira namorada do Ayrton Senna, e teremos também outras participações ao longo da série. Mas as que mais se destacam, eu acredito que sejam essas, e vale lembrar, como eu já falei aqui, existem pessoas de 18 países diferentes interpretando os mais diversos tipos de pessoas que passaram pela vida do Ayrton Senna, que merece ser muito documentado, porque ele é um ícone não apenas nacional, como mundial, né? Com certeza. E Senna foi produzido pela Gulani, né? E tem direção geral do Vicente Amorim, que também assina como showrunner e diretor de episódios com a Julia Rezende, né? O que a gente pode esperar da estética da série? Boas cenas de ação, com certeza, né? Então, as pessoas que gostam de Fórmula 1, elas vão ser muito positivamente impactadas, porque as cenas de corrida, elas estão impecáveis. A Netflix montou um set de filmagem muito diferente para essa série, e que eu particularmente achei muito interessante, que consiste em algumas filmagens nas pistas de autódromo, de fato, algumas pistas que eles não puderam reconstruir pessoalmente. Eles reconstruíram em 3D, e então eles colocaram o carro do Ayrton Senna no meio de um estúdio, e esse estúdio era rodeado por telas planas em superfície 3D, passando no fundo. Então é como se o carro que corresse, ele fosse a pista atrás dele fosse representado pela animação 3D. É difícil explicar assim, mas é uma produção feita de uma maneira muito, muito interessante e que ela faz uma mistura de efeitos práticos, né, que são os efeitos feitos lá na pista de corrida, com os efeitos digitais, digamos assim, mas está muito bem feito, está muito interessante. Por exemplo, ela não usa o famoso fundo verde, que é quando tem um carro lá parado e só tem um fundo verde atrás para que os efeitos sejam colocados. As animações, os efeitos, eles são meio que feitos ali na hora da filmagem mesmo. A direção está muito boa, é a minha parte preferida da série, inclusive, se eu tivesse que destacar alguma coisa, com certeza seria a direção da Amorim e da Júlia Rezende. Que bacana, já deu com certeza água na boca aqui de todo mundo para assistir logo essa série, chegar ao final de semana e a gente poder segundar, sextar ali na paz de Deus. Muito obrigada, Igor, pela sua participação.